Primeiro de tudo, embora esse momento da descoberta, embora esse momento do dar-se conta, possa parecer nesse momento que não tem solução, que não há saída, eu quero contar uma coisa para vocês. Há saída, ok? Há saída. E você já deu o primeiro passo, que é o mais difícil de todos, que é você se permitiu perceber. Porque muitas vezes, quando a gente está nessa relação, a gente percebe que tem algo errado, mas a gente chama a responsabilidade para nós, a gente arranja 1 milhão de subterfúgios, 1 milhão de outros nomes, para não ter que batizar o nome, a coisa com esse nome. Então, se você se deu conta de que você está vivendo uma relação de abuso, e você já se deu conta de nomear, meu Deus, eu estou vivendo um abuso, você já está dando o primeiro passo para resolver essa questão na sua vida, ou para pelo menos começar a construir um movimento novo. Enfrentar, gente, o abuso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa para uma de nós somente. Por isso, muitas vezes a gente prefere não ver. Por isso, muitas vezes a gente prefere fugir da verdade, a gente prefere negar, né? E lidar com isso a partir da negação. Porque culturalmente falando, é como se, não bastando tudo que a gente já tem conversado até aqui, é como se cabesse à mulher fazer a coisa certa, porque nós somos pacificadoras, nós somos aquela que cuida, aquela que media. Então, há um medo grande, quando a gente está vivendo uma relação abusiva, do que as pessoas vão falar sobre nós. Porque as pessoas vão me achar louca, porque as pessoas vão achar que eu estou maluca. Como é que eu estou me desfazendo de uma relação como essa, de uma relação tão incrível, sensacional? O meu convite é assim, então vem para minha pele, para ver se está tão incrível assim. Porque no palco, que é a parte pública, muitas vezes as relações estão lindas, mas como é que essas relações estão sendo vividas no bastidor? Então, vamos lá. 3 coisas eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Quando a gente está vivendo esse espaço do dar-se conta, 3 coisas são muito importantes. O primeiro é nomear. A gente primeiro precisa chamar o abuso do nome que ele tem. Ela precisa nomear esse negócio, dar nome ao abuso. Em segundo aspecto, a gente precisa reconhecer o perfil do abuso, reconhecer o padrão da relação. O que é que está acontecendo nessa relação? E terceiro, admitir que você não pode modificar. Porque olha só, gente, mulheres do meu Brasil, queridas do meu coração, vamos parar, por favor, de entrar nas relações com a expectativa de que nós vamos mudar os homens. Não, eu vou ser aquela que vai mudar isso nele, porque por mim ele vai mudar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é um pensamento mágico, não vai rolar. Especialmente quando a gente está falando de um padrão abusivo como esse, nós precisamos parar de acreditar que isso vai acontecer, porque não vai. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, esse padrão ele é tão forte na nossa cabeça, que às vezes a gente pega casamentos de 20 anos, e a pessoa ainda está tentando acreditar que em algum momento a ficha dele vai cair, que ele vai mudar. E nisso você passou 20 anos da sua vida vivendo uma relação abusiva. Pergunta, vale a pena? Sério que está valendo a pena? É isso que eu estou chamando de duplo vínculo com vocês, porque a gente vai ficando nessa expectativa que não se finda. É igual o Pernalonga atrás da cenoura. Vocês lembram desse desenho animado da nossa infância? Né? Nunca chega, ele nunca se encontra com a cenoura, mas ele está sempre pensando numa maneira mirabolante de se aproximar dela. Assim somos nós, vivendo um relacionamento abusivo, tentando mudar os nossos homens. Não vai mudar. Então começa a entender isso para você. Ele não vai mudar. Então vamos sair do pensamento mágico, vamos sair da esperança. E muitas vezes o que nos faz manter esses relacionamentos é porque a gente tem uma dificuldade muito grande de abandonar esse pensamento mágico e de abandonar essa experiência, essa esperança, perdão, essa falsa esperança de que ele vai mudar. Não vai. Então, feito isso, o primeiro passo é olhar para mim mesma e ver o que está acontecendo comigo. O segundo passo, super importante,
É entender que essa relação é um processo e que, a depender das condições e do momento em que eu esteja, eu posso escolher sim ficar ou sair. É uma escolha. Então, posso ser que eu perceba que eu esteja numa relação abusiva e ainda assim, quando eu faço a minha conta mental, por alguma razão eu escolho permanecer. E eu quero te dizer que você é legítima para fazer essa escolha. Tá? Se você escolher ficar, uma vez que você está percebendo que você está numa relação abusiva, muito provavelmente você não vai conseguir ficar igual. Algo vai mudar nessa relação. A sua forma de se relacionar provavelmente vai mudar, a sua forma de reagir provavelmente vai mudar e muito provavelmente isso vai mudar a aposta da relação. Então, se as estratégias que antes esse abusador estava utilizando para te fazer permanecer começam a não funcionar mais, fica de olho. Porque muito provavelmente ele vai começar a usar outras estratégias. E eu sugiro a você que, se você realmente quer ficar, e se você percebe que tem possibilidade de restaurar essa relação, é muito importante que você busque ajuda especializada, órgãos especializados, que você converse com seu marido, que você sugira um acompanhamento para você, para ele, para o casal. Porque se ele topar isso, aí a gente começa a acreditar que isso é viável mesmo. Porque isso sim é um passo gigantesco em busca de transformação real. Porque, gente, muitas vezes as desculpas que surgem nesse tipo de conversa também é um jeito de manter o controle. Tá? As desculpas pelas desculpas, que não têm um compromisso real alicerçado numa mudança real de comportamento, elas são simplesmente evasivas e elas simplesmente visam manter o jogo. Então não acredite nas falsas desculpas, se elas não começarem a ter um comportamento completamente alinhado com o que elas estão propondo. Agora, se você escolher ir embora, você precisa ter muita paciência consigo mesmo e autocompaixão com você. Porque muito provavelmente, talvez, você não consiga sair dessa relação de um dia para a noite, a não ser que você fuja, a não ser que a coisa já esteja num padrão realmente no domínio do insustentável absoluto. Mas se você está percebendo isso e você acha que ainda tem chão, é bom que você se fortaleça. E nesse momento a gente precisa de rede de ajuda. A gente precisa acreditar em nós novamente. A gente precisa de um tempo para começar a dar pequenos passos, sabe? Pequenos passos na direção da nossa autonomia e fazer isso de forma consistente para que a gente possa começar a se empoderar. Então, para isso, talvez você vai precisar planejar antes de concretizar. Para você ir ganhando força, para você ir ganhando fôlego para dar conta de se posicionar. Né? E talvez você até consiga sair de primeira. Mas você vai precisar se prevenir das possíveis reações que isso vai gerar no outro. E é importante, gente, muito importante ter um lugar para ir. Planejar despesas, pensar no futuro, pensar nos seus filhos, se você tiver filhos. Pensar em proteção. Tudo isso. Eu vou mandar para vocês por e-mail, inclusive, uma lista de telefones, de sites possíveis, para que, caso você esteja vivendo uma situação como essa, você possa perceber. Hoje nós temos vários órgãos públicos gratuitos no Brasil inteiro, que cuidam, inclusive, se você não tiver para onde ir, você pode ir para esses abrigos, você pode se colocar nessas situações de apoio. Então, eu estou falando aqui de extremos, ok, mulheres? Então, eu vou disponibilizar para vocês esses recursos para que vocês possam conhecê-los. Mas eu sei que muitas vezes o nível de relação abusiva que a gente está vivendo não chega nesse nível. Graças a Deus, né? Mas isso não significa que a gente não precisa seguir se protegendo, seguir se posicionando de maneiras diferentes na relação, seguir buscando outras formas de comunicação, tá? E o terceiro, porque antes de falar do terceiro, me desculpem, quero retomar ainda essa questão. Tem questões práticas com as quais a gente precisa lidar quando a gente está vivendo uma relação abusiva. E
E isso é muito importante porque são essas questões práticas que muitas vezes nos dão a sustentação necessária, um amparo necessário mesmo, para que a gente dê conta de suportar o nosso próprio processo emocional. E o terceiro, gente, e mais importante de todos, em algum momento precisa haver uma declaração de basta, precisa haver uma declaração de chega, precisa ter um chega, mesmo que eu não declare esse chega para esse outro realmente, eu preciso declarar para mim, chega, a partir de hoje eu não me submeto mais a isso, a partir de hoje eu, sabe, precisa ter, porque esse é um grito da nossa dignidade, é um grito do nosso estopim sagrado, daquela nossa essencialidade mais importante que não nos deixa morrer diante de situações como essa. Em algum momento a mulher precisa dizer isso, sabe? Mas precisa se estruturar para dar conta de sustentar esse basta. Porque eu não posso dar o basta e depois voltar atrás, né? Muitas vezes a gente fala isso e depois retrocede. E isso vai fazendo com que a gente desconfie ainda mais de nós mesmos. Então, e mais, né? Mais do que desconfiar de mim mesma, na hora que eu digo basta e eu volto atrás, olha a aposta do jogo. O jogo muda de nível. E isso faz com que o abusador tenha ainda mais poder sobre mim. Então, vamos cuidar disso. É preciso dar um basta. E é preciso sair desse ciclo interminável, sabe? Da tensão ao abuso, do ressentimento ao despotismo, né? Da tensão, sabe? A roda de abuso que não se para, da minimização, da negação, da culpabilização, utilizando os filhos, a gente precisa dar um basta, tá? E para isso, a gente precisa, o mais importante, é buscar ajuda para retomar essa sensação. A Alice Miller, no livro O Drama da Criança Bem Dotada, traz uma definição muito importante desse bem-estar, sabe? Que é uma sensação de si próprio, isso é, uma certeza inquestionável de que os meus sentimentos, os meus desejos, são aquilo que eu experimento dentro de mim, são uma parte importante do meu eu mesmo. Isso é começar o meu resgate, sabe? Isso é eu começar a buscar as coisas importantes. Então, a primeira coisa, por onde eu posso começar? Você pode me perguntar, e eu vou te dizer. Você pode começar indo conversar com aquela grande amiga em quem você confia, e que talvez tenha maior tempo que você não fala com ela, mas que você sabe que se você for atrás, você vai ter com quem conversar. Com alguém da sua família que possa te ajudar, ou pelo menos num primeiro momento, que possa te ajudar a se estabelecer. O ideal é procurar uma ajuda especializada, alguém com quem realmente você possa falar sobre os seus temores, sem filtro, e que você possa se fortalecer. O foco aqui é a recuperação da sua identidade, porque sem ela, minha gente, não tem como ir a lugar nenhum. Se eu não estou inteira em mim, eu não tenho como ir a lugar nenhum. Então, primeira coisa é o resgate da identidade, é o resgate da força interior, para que eu possa retomar a minha esperança em mim mesmo. E assim eu possa dar passos na direção da minha autonomia, na direção do meu bem-estar. Nesse momento é muito interessante porque quando a gente está falando do Vencer Mulher, o Vencer Mulher vem com uma proposta muito grande para cuidar justamente disso. A gente evoca no programa, no Vencer Mulher, no curso do Vencer Mulher, a gente evoca os arquétipos do feminino, o arquétipo da guerreira, o arquétipo da mãe, o arquétipo da amante, o arquétipo da sábia, justamente pensando num processo de empoderamento global, onde cada um desses arquétipos traz para a gente uma sabedoria oculta, que é nossa, que é de toda mulher, que é do feminino, e que muitas vezes a gente se desapropria nesse tipo de relação, porque a gente se desapropriou da nossa própria identidade. Então, dentro do Vencer Mulher, a gente está olhando para esse escopo geral do feminino e a profundidade que cada um desses arquétipos está gerando para nós, no nosso cotidiano, na nossa vida prática. Desde o caminho para um empoderamento, até um caminho que se baseia no tripé do autocuidado, de como é que você pode cuidar de si mesmo como um elemento de apropriação, como um elemento de dar conta da própria vida, até
a construção da esperança e como eu construo a confiança, como eu construo novamente a confiança em mim e que eu ancoro essa confiança e como é que eu vou despertando novamente esse estopim sagrado que eu tenho falado tanto aqui com vocês, que na verdade nada mais é do que essa essência mais profunda de mim, que não importa o quanto me dilacerem, o quanto me batam, o quanto me desqualifiquem, não importa o quanto tentem me matar, enquanto vida eu tiver, essa chama vital está aqui, ó, dentro de mim, pulsando. E talvez a gente precise cavar mais fundo, porque às vezes as esferas de devastação aqui em cima são muito grandes. A gente precisa cavar, gente, e cavar cada vez mais fundo. Por isso que o autoconhecimento é muito importante aqui, porque quando eu vou cavando cada vez mais fundo, até eu chegar nesse estopim sagrado, nessa chama que me conecta com a vida, que faz com que as coisas venham à tona e que me, como me desse novamente, sabe, um sopro vital e que fala, eu vou dar conta disso aqui. E isso pode ser nutrido e fortalecido nos nossos ciclos sagrados. Por isso que no Vencer Mulher a gente trabalha muito a experiência comunitária, a experiência de troca entre mulheres, porque é essa experiência que nutre esse estopim sagrado. Quando eu vejo uma mulher na exuberância da sua identidade, da sua verdade, da sua apropriada de quem ela é, isso não me intimida, muito pelo contrário, isso nos autoriza umas às outras a sermos cada vez mais quem somos. E é esse movimento de troca que a gente está fazendo muito no Vencer Mulher e que eu quero te convidar a fazer parte disso também.